Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estamos aqui, amém, juntos para nós gravarmos este vídeo, amém, e agradecer a Jesus Cristo, agradecer o Senhor Jesus por mais esse dia que Ele nos concede de misericórdia, de piedade. Queremos que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar todas as almas que moram neste planeta, amém. Que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de nós, tenha piedade de nós, e nós pedimos que o Senhor Jesus Cristo olhe para nós com seus olhares de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é você ver uma pessoa em estado de total abandono, total condenação, enfim. Misericórdia é você ver, não só uma pessoa, eu estou falando de uma situação, uma nação, um povo, enfim. E Jesus fez isso. Jesus viu nós num estado de perdição. Jesus viu o mundo no estado de... Olha, o Pai de Jesus viu o mundo no estado de total trevas, total, enfim, total condenação. E enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Essa é a vontade de Deus, que todo aquele que ouve a palavra de Deus, crê em Jesus Cristo, acredita, faz das palavras de Jesus Cristo verdadeira, e acredita em Jesus e persevera nas obras de Jesus, que são obras que não estão escondidas, não estão ocultas, mas elas estão visíveis, elas estão publicadas, elas foram escritas, elas foram divulgadas, elas são mencionadas de geração em geração, desde que o homem existe na terra. Amém. E nós estamos alegres com este Deus. Pedimos que este Deus, que é o controlador, que é o regente, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, em cuja presença nós estamos, amém, nós estaremos meditando na palavra de Deus, que se encontra em Números capítulo 11, que fala das murmurações dos israelitas. Nós sabemos que os israelitas foi um povo segundo o coração de Deus, que Deus escolheu, amém, desde a fundação do mundo, mas foi um povo que murmurava, e Deus, ele não gosta de um povo que murmura. Deus não gosta de pessoas que reclamem. Deus não gosta. Nós devemos, diante de uma situação adversa, diante de uma situação contrária, diante de uma situação que não fique de acordo com a nossa situação, nós devemos orar. E aqui o povo dos israelitas, eles murmuravam quando Deus tirou ele do Egito, quando Deus salvou eles da mão dos tiranos. Eles, diz a Bíblia, que eles se queixavam, o povo todo, eles se queixavam da vida deles. Isso era mal aos ouvidos do Senhor que estava ali, porque o Senhor viu a queixa dele e a sua ira se acendeu. Então nós não devemos nos queixar da nossa vida, devemos dar graças a Deus, devemos louvar a Deus. Por quê? Porque a queixa, a murmuração, ela acende a ira de Deus. Deus não gosta de ver um povo queixoso, um povo murmurador, um povo que reclama. Deus não gosta. Isso acende a ira de Deus. Mas Deus gosta de ver um povo humilhado, gosta de ver um povo, uma nação, um homem, uma mulher prostrado, chorando, gemendo diante de Deus. Amém? Diante de Deus, sofrendo caladamente. E aqui diz a Bíblia que aquela queixa, ela acendeu a ira de Deus após Deus ouvir. Então o povo clamou a Moisés. E Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Amém. Pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo
pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-se dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão esta maná diante dos nossos olhos. Diz a Bíblia que o maná era uma semente de coentro e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e colhia em moinhar, ou no grau pisava em panelas e cozia, e dela fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre eles. Amém. Esse era o alimento dos israelitas após ter saído lá da terra do Egito. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu perante o mal, pareceu mal aos olhos de Moisés. Veja que o povo estava chorando, o povo queria comer carne. E aí a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra eles. E aí a Bíblia diz que pareceu mal aos olhos de Moisés. Pareceu mal aos olhos de Moisés. O que acontece? Moisés, ele acha pesado o seu cargo. Aí, diante dessa situação, Moisés, ele acha pesado o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerarei eu para que me dissesse que o levasse ao colo, como um aio leva o que cria? A terra que juraste aos seus pais? De onde teria eu carne para dar todo este povo, porquanto contra mim choram, dizendo, dai-nos carne a comer? Eu sozinho não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E diz a Bíblia que assim fez comigo. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Então Moisés pediu que Deus matasse ele, devido a toda aquela tribulação que Moisés estava passando ali. Moisés achou o cargo dele pesado. Muitas das vezes também nós achamos nosso cargo pesado diante das tribulações, diante das adversidades, diante de uma jornada, diante de um desafio, diante da nossa missão de testemunhar de Jesus, no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração incrédula, soberba, arrogante, no meio de um povo que não crê em Deus, no meio de uma murmuração, no meio de tantas coisas erradas. Nossa tendência é reclamar. No meio de não ter comida, aqui a reclamação é porque eles queriam comer carne. Diz a Bíblia que eles tinham saudade da comida que eles comiam de graça lá no Egito. Eles já estavam acostumados em comer o maná todo dia comia maná, comia o bolo, etc. Mas eles queriam comer carne. E eles não podiam comer carne. Eles não podiam porque no deserto não tinha como eles comer carne. Muitas das vezes a gente reclama porque a gente quer comer uma comida mais sofisticada e nós não temos condições de comer. Muitas das vezes nós reclamamos por nós querermos ter uma vida, enfim, mas a Bíblia diz, não eu, que em tudo nós, os filhos de Deus, devemos render graças. Render graças nas horas de tribulação, nas horas de adversidade.
Render graça, dizer, Jesus, obrigada por tudo que tu tens feito, realizado por mim. Obrigada, Jesus, pelo ar que eu respiro. Obrigada, Jesus, pela esta vida. Obrigada porque hoje eu estou passando por essa necessidade. Hoje eu estou passando por esta prova. Hoje eu estou passando por esta luta. Mas eu creio em Ti que isso não será o meu fim. Eu creio que isso eu passarei louvando ao Teu nome. Eu passarei exaltando o Teu nome. E lembrar que os Teus servos passaram lutas, passaram privações, passaram, enfim, até o próprio Moisés aqui, o servo segundo o coração de Deus, o homem que agradou o coração de Deus, ele achou pesado o seu cargo, ele achou pesado. E nós temos esse cargo diante de Deus, de falar de um Deus que tudo pode, de um Deus que tudo vê, no meio dos incrédulos, sendo criticado, sendo zombado, sendo muitas das vezes, enfim, jogando pedra em cima de nós, caluniado. O servo de Deus passa por muitas aflições. O filho de Deus quiseram matar Moisés. Quantas vezes não quiseram apedrejar Moisés e Arão? Quantas vezes assim também? O homem que é o homem mais manso, diz a Bíblia de Moisés, um homem manso. Aquele pecado que ele coisou lá a rocha 2 vezes foi porque o povo irritou ele. O povo queria água para beber, murmurava. Então, a este Deus nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Muitas das vezes nós passamos por uma situação da nossa vida que a gente pede até a morte, pede para morrer. Muitas das vezes a gente passa por uma situação que a gente prefere, a gente acha que a morte é melhor do que aquela situação. Como Moisés falou, mata-me, eu te peço, se tenho achado grato os teus olhos, se não me deixes ver esse mal. Porque Moisés via que aquilo era o mal que estava acontecendo. O povo chorava diante de Deus. E Deus se irou contra o povo rogava, o povo murmurava, o povo queria comer carne. O povo não queria mais comer o maná. E Deus se irou. Deus se irou. Então veja que Deus é um Deus que se ira. Por isso que nós devemos estudar a palavra de Deus e saber que Deus é amor, mas também Deus é fogo consumidor. Amém? Deus é fogo consumidor. O Deus da Bíblia, o Deus de Moisés, o Deus de Arão, é um Deus que se ira, é um Deus que castiga, é um Deus que pune. Amém? Embora muitos dizem que ele está demorando a punir, ele está demorando na sua vinda a esta terra, ele está demorando, mas um dia ele vai vir. E a Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas sabemos que esse dia chegará. E está chegando, já está próximo a vinda de Cristo. E quando ele voltar, nós devemos estar o quê? Preparado. Assim como esse Aécio Neves se preparou para presidir a presidência da República da Nação, ele se preparou. Ele disse, eu estou preparado para ser o presidente da República. Assim nós dos evangélicos devemos também nos preparar para quê? Para ser o presidente da República? Não, mas para entrar na mansão celestial e para se encontrar com Deus. Será que ele está preparado para se encontrar com um Deus vivo? Ou ele está despreparado? Amém? Nós, os evangélicos, devemos nos preparar. Para quê? Para nós nos encontrarmos com Jesus de Nazaré. Onde? Nas nuvens, com poder e grande glória. Devemos nos preparar em espírito e conhecer este Deus. E por conhecer este Deus, lhe dá toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por quê? Porque Ele é o Senhor.
Ele é o Senhor dos mortos, Ele é o Senhor dos vivos, Ele é o Senhor da tribulação, Ele é o Senhor da angústia, Ele é o Senhor da doença, Ele é o Senhor de uma vida, de uma saúde, Ele é o Senhor da salvação, Ele é o Senhor do mal e também do bem. Ele é o Senhor da terra. Amém? E conhecer esse Deus é a nossa missão. Conhecer este Deus é a nossa obrigação. Conhecer o verdadeiro Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, em cuja presença nós, os mortais, estamos. O Deus de Moisés. Amém? E aí, diante dessa situação, em que Moisés acha pesado o seu cargo, Deus, ele designa 70 anciões para quê? Para ajudar Moisés, o seu servo. Amém? Deus, o próprio Deus, designa quando nós achamos pesado o nosso cargo de ministrar a palavra de Deus, nós devemos pedir de Deus, orar a Deus para Deus enviar mais missionários, mais ministros, mais pregadores. A Bíblia diz, não é eu. Nós devemos orar ao dono da seara. Por quê? Porque a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Então nós devemos orar, pedir de Deus, homens e mulheres corajosos, determinados, com coração cheio de amor, de fé, de esperança, com coração obediente ao seu chamado, ao seu Cristo, ao seu Redentor, a palavra de Deus. Para quê? Para pregar a palavra de Deus no planeta, no mundo, na nossa geração, sem medo, sem hesitar, sem duvidar, porque sabem quem tem crido. E nós temos crido no Senhor Jesus Cristo, no qual nós rendemos toda a honra, toda a glória para toda a eternidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre.